Felipe, mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de diálogo, né? Ah, Meu nome é Eduardo Aleixo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, mestrando em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Campinas, sou dramaturgo. Estamos aqui conversando hoje por causa disso. Na semana que vem é o lançamento da publicação de uma peça minha, uma peça chamada Interrupção. É a terceira peça de uma trilogia. A primeira foi Escola de Magistratura, a segunda foi Sentença, e essa se chama Interrupção. As três peças consistem em uma tentativa minha em estabelecer um diálogo entre direito e teatro. A Escola de Magistratura foi uma primeira tentativa, foi uma peça em que eu justapus uma série de histórias, uma série de casos que me chegaram em função da minha formação. Sentença é uma peça sobre uma história só, é uma peça sobre violência de gênero, sobre assédio, abuso, estupro, suicídio. E Interrupção é uma peça em que dois personagens, juiz e escrivão, estão às voltas com uma decisão judicial que eles têm que tomar. Eles estão diante de um pedido de interrupção de gravidez e precisam escrever juntos uma sentença. A peça gira em torno disso. O porquê da escolha de uma leitura dramática e não no formato de espetáculo online? Legal. Vamos lá. Felipe, eu também não gosto do que eu vou dizer agora, eu não gosto de uma série de coisas, assim, aí a gente mal começou a conversar. Mas eu gosto de pensar que a gente está chegando ao fim da pandemia e gosto de pensar que de março do ano passado para cá nós repensamos o teatro a todo momento, né? E nos questionamos várias vezes se aquilo que estava diante de nós nessas telas era ou não teatro, por mais que esse debate seja ocioso. Eu tive uma peça minha, a segunda dessa trilogia, Sentença, que ficou em cartaz durante a pandemia. Mas, para você ter uma ideia, nós tivemos que promover assim, uma migração de linguagem. Nós fomos contemplados também com um PROAC em 2019. O projeto o texto já existia, e o projeto de montagem foi um projeto para que o texto fosse montado presencialmente. Vem a pandemia e o que é que a gente faz? Nós, como muitos artistas, né, tivemos que nos adaptar e acabamos apresentando o trabalho como peça-filme. Foi o gênero que nós encontramos, foi o rótulo que nós encontramos para dar aquilo que nós apresentamos. Foi uma experiência. Agora, eu quero crer que eu estou vivendo outra experiência mais parecida com as que eu tive antes da pandemia, né? Então, eu estou falando... Então, o que a gente vai fazer é colocar uma leitura dramática do texto, com elementos de encenação, sim. Então, vai haver gente dizendo que é uma leitura dramatizada, mas a gente está colocando uma leitura dramática do grupo de Santo André Teatro da Conspiração, mas sim
há uma intenção em montar esse texto, há uma intenção em levar esse texto para os palcos, e nós não quisemos, nesse momento, finalmente respondendo a sua pergunta, apressar o processo. Uhum. De novo, quero crer que estamos no fim de uma pandemia, mas eu acho que ainda estamos em uma pandemia, e essa vontade de voltar ao teatro, ela é grande, mas ela não é maior do que o meu apreço pela minha saúde e daquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, sim, a gente tem uma pretensão de montar esse texto mais para frente. Nesse momento, a gente achou mais assim razoável e condizente com as nossas convicções, assim, promover apenas uma leitura dramática e colocar o texto online. A gente ainda não se sente à vontade para apresentar presencialmente dias a fio, e é uma coisa que a gente quer retomar no momento certo para cada um. E num futuro próximo, esperamos, quando tiver tudo ok, longe de pandemia, há a pretensão de unir as 3 peças numa única para apresentar presencialmente? Sim. Talvez antes disso, Felipe, surja inclusive assim, uma publicação assim, reunindo as 3 peças. Essa é a terceira peça da trilogia, as outras 2 já estão inclusive publicadas, uma delas foi a que ficou em cartaz durante a pandemia, a primeira delas foi lida em Portugal, mas há sim a intenção de reunir os textos numa publicação mais acessível às pessoas, porque também tem isso, eu acho que não basta publicar, a gente tem que fazer com que essa publicação chegue até as pessoas, e sim, logo em seguida, né, quando tudo isso passar, seria interessantíssimo, e é a nossa vontade, montar as 3 peças. Durante eu acho que como alguns dramaturgos, assim, eu me voltei para os meus textos durante a pandemia. Eu sempre tive alguma dificuldade, e eu falo isso também como um editor independente, assim, de uma editora que está ali buscando publicar dramaturgia brasileira contemporânea há mais de ano, assim. Eu sempre tive uma dificuldade de explicar para algumas pessoas que teatro também é literatura. Eu sempre tive dificuldade de explicar para algumas pessoas que um texto teatral, ele é sim escrito para o palco, escrito para a cena, mas que ele também pode dar conta da leitura. Então ele pode se destinar ao espectador, e também ao leitor. A pandemia não diminuiu, para minha surpresa, as minhas dificuldades em relação a isso. Essa nossa vontade de voltar a se abraçar e de ir ao teatro, às vezes deixa passar muitas oportunidades assim despercebidas mesmo. Eu acho que nós temos poucas editoras publicando dramaturgia contemporânea. Assim, quando eu olho para os catálogos das editoras brasileiras, eu consigo citar 3, no máximo 4, com catálogos interessantes de dramaturgia contemporânea. E eu estou nesse momento, né? Eu estou e estive nesse momento de olhar para os meus textos antes mesmo de buscar viabilizar a sua produção, assim, que é uma coisa que eu sempre fiz. Eu nunca esperei por ninguém para fazer isso. Eu escrevo meu texto, eu corro atrás de um prêmio, eu corro atrás de um edital, eu corro atrás de uma publicação. Isso tudo é portfólio.
para pegar um edital de montagem e para colocar esse texto em cena ao alcance do público. Assim, eu sempre agi dessa maneira. A pandemia, para mim, deixou as coisas um pouco em suspensão e me fez olhar mais para essa carpintaria, para o papel ou para a tela, porque eu falei de uma maneira tão romântica, assim, parece que eu escrevo com a pena, assim, mas não, eu olhei muito para a tela do meu computador durante essa pandemia, assisti tanto teatro quanto você, imagino, mas me debrucei sobre aquilo que eu quero fazer depois, assim. Me preocupei mais com isso, assim, do que com uma urgência de fazer agora, que era uma coisa que estava muito presente em mim, mas que, em resumo, a pandemia me ajudou a serenar alguns processos e a refletir mais sobre eles, sobre o que eu estou escrevendo, e eu acabei investindo nesses processos de escrita e deixando as montagens para esse momento que está por vir e que espero que está cada vez mais próximo. Assim. Tanto Interrupção quanto as suas duas outras obras, a tua trilogia em si, ela esbarra sempre em temas muito polêmicos. Numa sociedade que infelizmente vivemos com muito julgamento e extremismo, de alguma forma você sentiu medo ou de fato passou por uma situação, teve medo de passar por algum certo tipo de censura? Vamos lá. Desde escola de magistratura, que é a primeira das peças, assim, para mim estava muito claro assim, o que me interessava, né, nesse diálogo que eu fui estabelecendo entre direito e teatro. No direito há uma coisa que a gente chama de casos difíceis, hard cases, assim, é uma coisa, mas não é uma coisa do direito, é uma coisa da vida. A gente olha para aquilo ali e não sabe o que dizer, não sabe que partido tomar. Você falou casos polêmicos que dividem opiniões, assim, se a gente tivesse em um teatro, nesse edifício chamado teatro, a gente ia ver metade da plateia dizendo uma coisa e a outra metade dizendo outra. Isso sempre me interessou. Antes mesmo da polarização assim que se instaurou no nosso país. Assim, eu já tinha um olhar para isso, isso me interessava. O cuidado que eu tive em função dessas ressalvas que você fez foi o seguinte: há no Brasil assim um começo de discussão, assim, uma discussão muito frutífera e muito importante sobre o lugar de fala. E eu acho que isso precisa ser discutido, sim, até para a gente compreender melhor, assim, e para a gente dar lugar para as pessoas que precisam falar. Sentença é uma peça sobre violência de gênero. Eu sou homem. Como eu posso contribuir com essa discussão? E cheguei à seguinte resposta conversando com várias mulheres. Quero contribuir, deixando claro que é a contribuição de um homem, falando desse lugar aqui. Então, não quero tomar o lugar ou a voz de nenhuma mulher, nem falar por elas. Eu enxergo dessa maneira. Foi o que eu tentei fazer com Sentença. Interrupção. Em Interrupção isso fica ainda mais claro, assim, porque em Sentença eram 4 personagens femininas, então isso pode sim gerar algum mal-entendido. Interrupção não, eu acho que eu consegui passar essa mensagem, essa intenção, esse ponto de vista de uma forma mais clara. É um juiz e um escrivão, são 2 homens decidindo sobre a interrupção de uma gravidez.
Porque são essas as pessoas que decidem sobre a interrupção de uma gravidez neste país. São homens decidindo sobre os corpos de mulheres. Assim. Então, é desse lugar que eu falei. Então, os cuidados que eu tomei uma série de cuidados, assim, mas se eu tivesse que destacar um, Felipe, seria esse, sim, porque além de eu estar tocando em assuntos muito delicados, são assuntos que dizem respeito, muitas vezes, a pessoas silenciadas. Então, assim, como contribuir com essa questão sem reforçar esse silenciamento? Assim, se eu tivesse que destacar algo com que eu me preocupei assim muito, seria isso. Você acredita que na hora da busca por patrocinadores da peça, esse tema polêmico pode te atrapalhar de conquistar patrocinadores? Sim, olha, eventualmente, alguns amigos meus, assim, empresários, eles... Eu tenho a sorte de ter amigos empresários com disposição para aprender. E eles me perguntam, assim, com bastante humildade, pô, me explica a Rouanet. Como é que se dá a captação? E eu explico, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de compartilhar conhecimento. Eu aprendo muito com esses meus amigos também. Mas dessas conversas a que eu me referi agora, a conclusão é muito óbvia, assim. Eu olho para o meu amigo e ele concorda e diz, não, pô, eu vou te ajudar, porque, bom, isso é renúncia fiscal, eu ia ter que gastar esse dinheiro mesmo, prefiro que esse dinheiro vá para uma obra tua, mas está bem claro que essa pessoa está me ajudando porque ela é minha amiga. Uhum. Ela não vai, se ela tem um supermercado, sei lá, vender mais porque ela apoiou a minha peça, assim. Então, quando você fala em patrocínio, Felipe, eu dei esse exemplo da Rouanet, mas isso vale para qualquer conversa assim, que eu for ter com a iniciativa privada. Assim. Se a pessoa me perguntar, poxa, quantos atores da Globo tem na tua peça? Tem algum ex-BBB? Sobre o que é a sua peça? Às vezes as respostas que eu vou dar podem não agradar o patrocinador. Então é por isso que, sim, teatro tem que ser política de Estado. Porque, senão, uma parcela significativa de artistas que estão, assim, decididos a abordar certos temas, empenhados nisso, não vai conseguir expor os seus trabalhos. A gente não pode... Você falou em patrocínio, eu posso até estar levando a sua pergunta para outro lado, Felipe. Talvez você tenha usado o termo assim, da maneira assim, mais lata, mais genérica, mas eu achei que podia ser interessante traçar esse paralelo entre a administração pública e a iniciativa privada. Uhum. Eu acho que se um particular, se um mecenas quiser investir no meu trabalho ou no trabalho de outros artistas assim que tenham uma linha parecida com a minha, é claro que isso será muito bem-vindo, mas a gente não pode depender disso para continuar caminhando. E é nesse sentido que eu digo que é preciso haver editais assim, que também olhem para esse tipo de peça, a fim de que, como você já imaginou, para fazer uma pergunta como a que você me fez, a fim de que um tema polêmico não inviabilize a montagem de um espetáculo. Que bom que não inviabilizou a publicação do texto. Né? O texto, na quarta-feira da semana que vem, dia 22 de dezembro, vai estar disponível para todo mundo, assim, graças a um edital, né? Daí a importância, assim, eu não sei se te respondi.
Respondeu. Eu fiz a pergunta no sentido mesmo de reflexão, porque hoje em dia há um medo de se posicionar, principalmente da parte dos empresários. E por si só, eu acredito que a peça já seja um posicionamento. Sim. Então, quando o empresário se associa a um tipo de peça com um posicionamento muito forte, ou ele concorda com ele, ou ele vai discordar. E discordando, eu acredito que não haja, então, essa aliança entre peça e empresários. Por isso da pergunta. Não, eu acho que você foi direto ao ponto na sua pergunta. Assim, entendo até melhor o que você me perguntou agora, que você explicou. E é isso, assim. É difícil, assim, escrever é um ato político, né? Você pode não estar escrevendo estritamente sobre política, mas você está colocando um ponto de vista, você está se posicionando. Quem apoia você está comprando essa ideia. E, poxa, reitero, se essas pessoas surgirem, todos nós artistas assim ficaremos muito felizes, como ficamos quando elas surgem, mas na falta delas, a gente precisa sim que a administração pública exerça esse papel como bem ou mal está exercendo. Assim, eu estou aqui conversando com você por causa disso. Você comentou que o texto passou por outras versões. O porquê que houve mudança nesse texto? Como que funcionou no decorrer aí no trajeto? Legal. Vamos lá. A primeira peça dessa trilogia, Escola de Magistratura, como eu já mencionei aqui, é uma peça em que eu justapus várias histórias. E as histórias são muito boas. Assim, eu posso fazer esse elogio porque as histórias não são minhas, então eu não estou... São histórias muito boas, assim, do dia a dia. Então, são histórias de outras pessoas. Assim, eu não tenho muito... O máximo que eu fiz foi recolher essas histórias. Uma coisa meio Drauzio Varela, assim, sabe? Então, as histórias de escola de magistratura são muito boas e algumas delas merecem, assim, uma peça inteira, assim. Interrupção é uma dessas histórias. É uma história que não coube numa peça ao lado de outras. É uma história que merecia uma peça só dela, assim. Então, Interrupção começa como uma cena de escola de magistratura, depois vira um conto e depois uma peça curta e agora é uma peça de um ato, assim. E esse processo está documentado, assim, porque a Escola de Magistratura está publicada em Portugal. Quando eu digo que Interrupção virou um conto, foi publicado como conto aqui no Brasil por força de um concurso literário. Veja o que é a administração pública, né? Então eu posso dizer que e sim, quando eu me referi que também virou peça curta, também foi por força de mais uma seleção, assim. E agora vira livro devido a mais um edital. Então é isso, de cena passou a conto, depois a peça curta e agora é livro, sempre por concursos literários, por editais públicos ou por iniciativas de associações privadas, como você observou, o dinheiro também pode vir daí. Então, como é que a coisa foi ganhando corpo? Como é que eu fui robustecendo o texto? Eu fui percebendo que não só que eu tinha pano assim para manga, assim, que a história dava pano para manga, mas também
que havia oportunidade assim para isso, porque sem incentivo eu acho que é mais difícil. Eu tive muitas oportunidades assim de formação, assim, eu tive acesso, assim, eu falo muito da administração pública por causa disso, assim, eu estudei dramaturgia em três escolas, assim, que são subsidiadas com verba pública. Eu estudei dramaturgia na Escola Livre de Teatro de Santo André, na SP Escola de Teatro, no SESI British Council, então, assim, muitas de minhas peças foram gestadas nessas escolas, um texto que começa como cena vira peça anos depois, assim. Então, eu gosto de pensar que o projeto foi crescendo, foi se encorpando, não só por uma vontade minha de investir nele, assim, mas também por uma estrutura assim, que não é a que a gente gostaria que fosse, mas que existe e na qual eu fui me apoiando, assim. Então, como eu disse, a história merecia muito mais do que uma cena, e que bom que eu consegui transformá-la numa peça a ponto de estar aqui conversando com você hoje. Você tem o direito aí na tua trajetória profissional e, ao mesmo tempo, você é dramaturgo e busca uma linguagem popular. Como que você consegue esse equilíbrio de conseguir, ao mesmo tempo, colocar uma linguagem de direito que não se aproxima da linguagem popular, inserida no teatro que necessita de uma linguagem popular? Uhum. Poxa, sua pergunta é ótima, Felipe. E eu acho que essa ambição aí, ela tem que ser não só dos teatrólogos, mas também dos juristas. Assim. Enquanto a gente não conseguir conversar com a sociedade, a gente não está fazendo nada. Eu falo isso como alguém que já deu aulas de direito e que quer continuar dando aulas de direito. Assim. Eu não gosto da ideia de falar com especialistas ou ficar dentro de uma bolha. Isso nunca me agradou, assim, em momento algum, assim. Desde o início da minha graduação em direito, isso, quando eu via esse tipo de coisa na minha frente, isso me incomodava. Então, quando eu comecei, inclusive, a fazer pesquisas acadêmicas na área de direito, eu já começava tentando estabelecer um diálogo com outras áreas. Então, já na graduação, eu estava estudando o movimento Direito e Literatura, eu levei isso para o meu mestrado. Daí, a começar a estudar Direito e Teatro, assim, foi muito rápido, uma coisa que aconteceu naturalmente. E, fatalmente, isso aparece na minha dramaturgia. A intenção não é um didatismo, não é ensinar direito para as pessoas através do teatro, mas a intenção, sim, é ser compreendido, né? Eu não gosto dessa imagem kafkiana que as pessoas ainda têm do direito, do judiciário, uma coisa inacessível que a gente nunca vai conseguir assim compreender, e só com um especialista do nosso lado a gente vai poder acessar. Se a gente não constituir um advogado, não vai dar para fazer nada. Olha, eu acho que é legal você ter um advogado ao seu lado, sim, mas você, para poder viver em sociedade, você para poder, assim, de fato gozar dos seus direitos, você precisa conhecê-los. E isso, na minha opinião, como dramaturgo, como acadêmico de direito, como pesquisador, isso não precisa ser um bicho de sete cabeças. Isso, o direito não precisa ser kafkiano, e nós nos acostumamos a olhar para ele assim. Então, quando eu escrevo para teatro,
sobre direito, ou quando eu estou escrevendo para teatro e tangencio assuntos que também dizem respeito ao direito, eu não tenho a pretensão de fazer algo hermético em momento algum. E se você achar o meu texto hermético em algum momento, talvez eu esteja ridicularizando isso e não adotando isso como um estilo a ser perpetuado. Muito pelo contrário, eu não acredito nisso. Eu acredito justamente em... Eu usei muita palavra acesso hoje aqui. Eu acho que a arte tem que ser acessível, o direito tem que ser acessível, a gente tem que... a gente tem que proporcionar isso para as pessoas, fazer o que estiver ao nosso alcance para deixar as pessoas mais perto do teatro, mais perto do direito. Eu acho que o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. E eu levo isso, sim, para o momento em que eu, de novo, romanticamente, como se eu estivesse segurando um lápis, assim, né? Como se eu escrevesse no papel. Eu escrevo muito pouco no papel. Mas eu levo isso, sim, para o ato de escrever. De novo, eu não tenho pretensões didáticas, nem no sentido vulgar do termo, nem no sentido brechiano, mas eu não tenho pretensões didáticas quando eu estou escrevendo sobre direito, mas sim, eu quero ser entendido. Na verdade, eu quero que as pessoas reflitam sobre o que elas estão vendo. Então, não, assim, o hermetismo é uma coisa que, se aparecer nesses textos, é para ser ridicularizada, assim, porque é uma coisa que existe. Uma coisa que existe. Alguns juristas gostam do fato de as pessoas não entenderem o que eles estão falando, por exemplo. Eu não acho que seja por aí, nunca achei. Ao escrever suas peças, você teve uma mistura de sentimentos no sentido de considerar um avanço do espaço que você tem de falar sobre esses assuntos, mas ao mesmo tempo um retrocesso por ainda se ver na necessidade de falar sobre eles? Ah, sim. Eu tenho uma frase na segunda peça dessa trilogia, tem uma frase em Sentença, onde as personagens diz assim: não, eu quero que esse texto fique ultrapassado logo. Pô, eu também. Eu gostaria de não precisar escrever, de não sentir vontade de escrever sobre os assuntos dessa trilogia, porque esses assuntos... eu gostaria que esses assuntos estivessem resolvidos e que a gente não precisasse refletir exaustivamente sobre eles como a gente vem refletindo. É uma coisa que se arrasta. Mas eu, como a minha personagem, quero que os meus textos fiquem ultrapassados logo, Felipe. Eu não vejo a hora da gente virar a página poxa, e a gente poder pensar em outras coisas. Uma última pergunta agora. Ao colocar esses questionamentos, você se sente menos impotente como cidadão e também como dramaturgo, ou a impotência é a mesma? Olha, eu disse agora há pouco que eu acho que a gente tem que fazer que a gente tem que fazer a parte da gente, que a gente tem que fazer o que tiver ao alcance da gente. Eu acredito muito nisso. Ao mesmo tempo, já que você falou em impotência, eu sinto que eu e você, sozinhos, né? Eu sinto que duas andorinhas não fazem verão. Eu acho que é preciso um engajamento maior. E eu também estou falando, eu estou me repetindo muito, eu também estou falando nisso desde cedo. Assim, em nenhum momento eu disse: eu faço teatro sozinho, não preciso de ninguém. Não, eu preciso de muita gente. Eu preciso de um patrocinador, eu preciso do edital, eu preciso do público. Assim, teatro não tem sentido sem público. E para haver uma mudança, assim, essas pessoas todas, esses atores todos, assim,
precisam contribuir, né? Então, quando você fala em impotência, é assim, eu digo, poxa, eu estou escrevendo isso aqui, mas a minha parte, assim, a minha contribuição não acabou ainda, porque se ninguém lê, se a gente não montar o texto, tá, aí eu vou me sentir impotente, né? Então, para eu sentir que eu estou fazendo minha parte, como cidadão, como dramaturgo, como alguém que tem uma formação em direito, em teatro, eu tenho que colocar isso ao alcance das pessoas e ver o que a gente faz com isso juntos, né? Porque é isso, como eu disse, eu e você sozinhos, eu acho que a gente pode fazer muito conversando hoje aqui e levando essas coisas adiante, mas a gente precisa de mais gente conosco. Poxa, obrigado, Felipe. De novo, cara. Obrigado pelo espaço. Eu acho que é uma oportunidade, sim, de fazer esses assuntos chegarem a mais pessoas. Às vezes eu deixo minha inibição me atrapalhar, porque é isso. Se eu tivesse uma rede social, eu tava colocando ainda mais coisas à disposição, mas que bom que na falta dela, assim, tem você aqui, e que bom que a gente já está conversando sobre esses assuntos, e prazer te conhecer hoje, cara, prazer mesmo. Imagina, prazer meu. Bom, então a gente mantém contato. Obrigado, viu? Beleza. Até Até mais, a Felipe. Qualquer próxima. coisa, a gente se fala. Até mais. Até a Combinado, até próxima. mais. Tchau, tchau.